Olá a todos, bom, aqui vim novamente fazer um vídeo agora sobre Gênesis capítulo 2, do verso 19. Como podemos explicar a diferença que há na sequência de atos da criação em Gênesis capítulo 1 e o capítulo de número 2? O capítulo de número 1 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. No capítulo 2, ele está dizendo que o homem andava só e não tinha uma ajudadora, uma mulher. Mas como pode isso se no capítulo 1 ele está dizendo que ele fez o homem e a mulher, e no capítulo 2 ele está dizendo que ele não fez a mulher, só fez o homem? Então há alguma contradição nisso? Não. O que o texto está querendo dizer é exatamente o seguinte: Gênesis capítulo 1 declara que os animais foram criados antes do homem. Mas Gênesis capítulo 2, verso 19, parece reverter a ordem ao dizer: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Isto pode dar a entender que Adão tinha sido criado antes dos animais. O que nós podemos perceber aqui não é uma contradição das escrituras. Não é uma formalidade de que o capítulo 1 é o capítulo 2 ou o capítulo 2 é o capítulo 1. Tá? O que se dá a entender aqui é de que houve várias narrativas e houve vários escritores para isso. Como, por exemplo, nós podemos entender então aí na questão da literatura hebraica, né, de que um pegou o texto e ele reduziu o máximo que ele pôde. Ele não fez muito comentário, ele foi o mais simples possível nas suas palavras. Quando o autor do capítulo de número 2 ele foi mais detalhado. É como se ele tivesse falado assim, ó, meu colega anterior, ele quis dizer que aqui Deus fez dessa forma por causa disso, disso e disso. Então agora eu estou explicando para vocês o porquê que ele fez aquilo. Ou seja, ele está dando mais detalhe no texto. Ele não está dando sequência nos eventos. Tá? Gênesis capítulo 1, a sequência dos eventos. Já Gênesis capítulo 2 fornece mais informações a respeito deles. Então dá-se a entender que houve mais do que um autor das escrituras, e não necessariamente somente a Moisés. Tá? O capítulo 2 não contradiz o capítulo 1, porque não afirma exatamente quando foi que Deus criou os animais. Ele simplesmente diz que trouxe os animais para que anteriormente criara a Adão para que este desse nome. Então, quando a gente lê o texto, ele diz que Deus trouxe os animais até Adão para que ele desse nome aos animais. Isso necessariamente não quer dizer de que os animais foram criados primeiro, depois o homem. Ou que o homem foi criado primeiro, depois os animais e os animais foram colocados diante dele. Não existe contradição aí. Nós não temos relatos dessa sequência também. O relato que nós temos da sequência é de que Deus trouxe os animais para que o homem desse nome a eles. E o ponto principal no capítulo 2 é a ação de dar nome aos animais, não de criá-los. Ou seja, o autor do primeiro capítulo de Gênesis se preocupou em fazer um apanhado geral da criação dos animais. Ele não se preocupou em demonstrar qual o nome ou quem daria nome a esses animais. Então, o autor do capítulo de número 2 ele se deu o trabalho de ser mais minucioso do que o autor do Gênesis capítulo de número 1. Um foi mais explícito no texto e o outro foi mais resumido. Tá? Então não há contradição nenhuma ali. Tanto é que Gênesis capítulo 1 delineia de forma geral os eventos e o capítulo 2 nos fornece detalhes. E isso é bom, porque senão a gente ficaria uma lacuna se não tivesse uma pessoa que trouxesse esse tipo de argumento. É simplesmente o camarada pegou a história, ele resumiu nela toda, e aí você ficaria querendo saber de mais detalhes e não conseguiria. Então, o autor do capítulo 2 de Gênesis, ele foi mais completo em fazer isso aí. Então, o que você faz? Tomando juntos os dois capítulos, caso o capítulo de número 2 e o capítulo de número 1, formam um quadro harmonioso e mais completo dos atos da criação. Ou seja, você junta a primeira informação com a segunda informação e você consegue então fazer um capítulo inteiro juntando as duas partes para ser uma só. Então as diferenças então podem ser resumidas da seguinte maneira:
Gênesis capítulo 1, ordem cronológica. Depois ele traz uma visão geral e depois ele traz a ordem dos tópicos. O Gênesis capítulo de número 2, o autor faz uma criação dos animais, eles dão o detalhe dessa criação e não só dá detalhes dessa criação, como ele nomeia todos os animais também. Quando eu digo ele, o autor que está descrevendo que Adão deu nome para os animais. Bom, então um foi mais incisivo e o outro foi mais detalhado. Né? É a mesma coisa que quando você lê as escrituras, geralmente você pega um livro à parte para fazer um complemento dos seus estudos. Ou seja, você não fica somente focado no texto, né? Você procura pegar mais informações que o próprio autor das escrituras ou o autor de um determinado livro não lhe trouxe essa informação. Entendeu? Então ali não há contradição nenhuma, apenas um delineamento de tempo, que um se preocupou em trazer a narrativa mais simples e o outro simplesmente explicou de uma outra maneira mais incisiva. Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês em mais algum uns estudos aí sobre teologia. Bom, temos muitos estudos aqui sobre hebraico, grego, né, crítica textual, fiz algumas coisas também aí. Fiz algumas coisas de gramática para você que quer aprender hebraico ou grego ali. Fiz uma sobre angelologia também, sobre os anjos, sobre a natureza dos anjos, se tem formas eclesiásticas de autoridades ou não, se eles são maiores que os homens. Enfim, tem bastante material legal aí. Tudo dentro das escrituras, é claro, né? Como eu digo sempre, não sou dono da verdade, mas sempre procuro trazer as escrituras como a verdade disso aí. Bom, e muito obrigado por você ter vindo até aqui, ter me acompanhado até aqui. Espero vocês numa próxima aula. Bom?